Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje, o dia 13 de setembro de 2019, é o dia que o Scooby-Doo completa 50 anos. É o dia que o primeiro episódio, a primeira série do Scooby-Doo foi lançado. A série é Scooby-Doo, Onde Está Você? Ou Scooby-Doo, Cadê Você? Nesse vídeo eu pretendo falar um pouquinho mais sobre essa série, todas as informações que eu achei sobre ela, e mais pra frente eu pretendo fazer mais alguns vídeos sobre ela, mas serão vídeos um pouco mais detalhados sobre o enredo dos episódios. Nesse vídeo será basicamente eu explicando tudo o que envolveu o roteiro e a história dessa série. Bom, Scooby-Doo, Cadê Você? É uma série de desenho animado que, como eu já disse, foi lançado no dia 13 de setembro de 1969, que agora em 2019 completa 50 anos. E o episódio final dessa série foi lançado no dia 31 de outubro de 1970. Teve 2 temporadas, deu total de 25 episódios. 17 episódios na primeira temporada e 8 na segunda. Bom, algumas emissoras que passaram e ajudaram essa série foram a Cartoon Network, a CBS, American Broadcasting Company, SBT e Tomcats. E cada episódio tem em torno de 21 a 25 minutos. Os criadores foram Joe Ruby e Ken Spears. Foi lançado nos Estados Unidos e o idioma original era em inglês. Os diretores e produtores foram William Hanna e Joseph Barbera. Bom, como vocês já devem ter percebido, esses dois editores, diretores, produtores são da editora Hanna-Barbera, que é a editora que tinha e ainda é parte da Warner Bros, porque tem um vídeo já explicando sobre ela aqui no canal para quem ainda não assistiu. Bom, essa série foi desenvolvida por Ken Spears, Joe Ruby, Yao Takamoto e Fred Silverman. Bom, os produtores, como eu já falei, foram Joseph Barbera, William Hanna, Leo Marshall, produtor associado na primeira temporada, Alex Lowe foi coprodutor na segunda temporada, e os roteiristas foram Ken Spears na primeira temporada, Joe Ruby também na primeira temporada, Bill Lutz, como é que fala isso? Lansbourne na segunda temporada e Tom Dagnes também na segunda temporada. Como eu já disse, é uma série de desenho animado estadunidense. Foi a primeira série do desenho Scooby-Doo, primeira produção, primeiro tudo envolvendo o Scooby-Doo, foi a primeira coisa lançada do Scooby-Doo. Para quem ainda não sabia, essa é a primeira série e tudo do Scooby-Doo. É uma série que segue os mistérios da Mistério S.A., Fred, Daphne, Velma, Salsicha e Scooby, enquanto eles viajam ao redor do mundo para resolver mistérios e crimes e resolver tudo o que eles quiserem se intrometer. A CBS e a Hanna-Barbera criaram o Scooby-Doo, essa série do Scooby-Doo, para ser um desenho animado não violento que desse no sábado de manhã, porque naquela época tinha pessoas que não gostavam que seus filhos vissem séries muito violentas, então essas editoras resolveram fazer uma série que não fosse violenta, no caso Scooby-Doo, o máximo possível de não ser violenta, que é o caso do Scooby-Doo. Bom, no original a série teria outros nomes, a Mysteries 5 Mistérios, e depois Who's Scared, sei lá como é que fala isso, que é Quem Está com Medo. Seriam nomes um pouco diferentes, bem diferentes na verdade, do Scooby-Doo, Cadê Você? Que é o que a gente conhece. Bom, no começo eles pensaram em fazer um grupo musical, mas
abandonada essa ideia, eles não fizeram isso nessa série. Em algumas outras eles cantam e tocam alguns instrumentos, o que eu acho muito legal. Bom, essa série sofreu uma mudança, algumas mudanças de roteiro. Bom, mas o conceito básico é 4 adolescentes de 16 anos resolvendo enxeridos metidos a detetives e um cão pateta resolvendo mistérios sobrenaturais. Cada EP é uma história independente, sem conexão com os EPs anteriores e futuros. O primeiro arco da história foi a primeira série que teve um arco, uma continuidade da história em cada EP, foi Scooby-Doo Mistério S.A. O lançamento dessa série foi muito bom. Teve um sucesso internacional como o programa mais famoso do sábado de manhã. E agora eu vou falar um pouco sobre o roteiro e a história. Basicamente um resuminho bem resumado de como eles fizeram o roteiro e a história. Bom, Spears e Bill Lutz escreveram os roteiros dos 17 episódios da primeira temporada e Lars Byrne e Tom Dagenais, sei lá como é que fala isso, se juntaram para fazer os 8 episódios da segunda temporada. E o enredo varia de um episódio a episódio. Não varia muito, mas varia um pouco de cada episódio. Som na caixa. Bom, o elenco dessa série, ou as vozes, porque não é exatamente um elenco, é só dublaram o Scooby-Doo no idioma original, que é em inglês, foram Frank Wilker, dublou Fred, o Casey Kazen dublou Salsicha, a Nicole Jeff a Velma, o Don Mask, o Scooby-Doo, a Indira Stefaniana, sei lá como é que fala essa coisa, dublou a Daphne. A Rita Sidney North também dublou a Daphne. E a Betty Stevens dublou a Velma também. Bom, tem algumas variações de algumas vozes, porque são 2 temporadas. E às vezes os dubladores mudam a cada temporada, tipo, um grava na primeira e outro grava na segunda. É basicamente assim que funciona o roteiro de algumas vozes. Isso foi tudo o que eu achei sobre a parte técnica dessa série. Eu quero trazer um roteiro, um vídeo melhor sobre cada temporada e talvez sobre cada episódio, porque eu gosto muito dessa série. Foi uma das que eu mais vi quando era pequena. É muito interessante. É muito legal também. É uma série infantil. Não muito infantil. Ela dá medo às vezes para uma criança, mas muitos adultos gostam. Então é isso que conta. Porque essa série chama a atenção de pessoas de faixa etária diferente. É muito boa. E eu recomendo assistir todos os episódios, são só 27 episódios, são poucos. Então era esse o vídeo, eu queria que vocês curtissem o vídeo, comentassem, compartilhassem e se inscrevam no canal para me ajudar a conseguir trazer mais vídeos como esse. Bom, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!